Então vamos lá. Boa noite, amigas e amigos. Vamos fazer o nosso estudo da noite de hoje, nesse trabalho de quarta-feira. Que Deus abençoe a todos nós, e que a gente possa também aprender sempre com Kardec, aprender com os espíritos superiores, a entender um pouco todo o processo mediúnico, todas as atividades que a gente desenvolve para estar num grupo de trabalho mediúnico como esse. E hoje nós escolhemos um conteúdo que faz parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, particularmente do seu programa complementar, tomo único da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos conversar sobre, neste tomo único, o módulo 3, roteiro 3, que tem o título Finalidades das Comunicações Mediúnicas. Melhor dizendo, Finalidades e Mecanismos das Comunicações Mediúnicas. Então, o conteúdo será retirado deste módulo, módulo 3, roteiro 3. Eu vou vou compartilhar a imagem e a gente vai conversando, tá bom? Um momentinho. Estou ajeitando aqui para eu poder ver bem a tela, porque a partir de agora eu não estou vendo mais vocês. Eu coloquei só um quadradinho de imagem. Então, finalidades e mecanismos das comunicações mediúnicas. Esse conteúdo ele está referendado por uma bibliografia bem extensa, particularmente a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, todos de Kardec, os Espíritos Superiores, e também Mecanismo da Mediunidade, e nos Domínios da Mediunidade, que é de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Primeiro vamos falar das finalidades. E Kardec separa para nós duas finalidades gerais do processo, né, de comunicação mediúnica. É importante frisar que Kardec, no início do seu trabalho, na montagem dos livros, na organização dos livros, através das informações que ele veio compilando dos espíritos superiores, ele falava da questão de que, na opinião dele, o espiritismo seria um complemento daquilo que faltava às outras religiões, no sentido de que era importante que as religiões já existentes tomassem conhecimento do mundo espiritual e da possibilidade que todos tinham de estar em contato com esse mundo espiritual. Então, Kardec, de início, ele comenta isso, que seria interessante que as outras religiões se apossassem do trabalho desenvolvido pela filosofia espírita, pela ciência espírita e pela transformação moral que a compreensão dessa ciência e dessa filosofia trariam às outras religiões já pré-existentes. Isso é muito interessante, porque ele vai tratar no início do Pentateuco exatamente dessa forma. É um novo ramo do conhecimento na questão da busca por uma ciência espiritual, que vai ganhar o nome de Espiritismo, que vai ser tratada como uma filosofia que prepara o homem para a sua vida futura. Então, considerando isso, ele vai nos dizer, Kardec, que a primeira finalidade da comunicação mediúnica, como fim providencial das manifestações, será de convencer os incrédulos de tudo para que o homem não se acabe com a vida... Vou ler de novo, enrolei na leitura. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, o plano físico, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro, considerando aquilo que as religiões na época de Kardec diziam sobre o pós-mortem, ou seja, o que acontecia com a alma depois da desencarnação. Então, a primeira finalidade era
convencer, convencer não seria bem o caso, mas dar aos incrédulos instrumentos para que eles se convencessem através do estudo das manifestações mediúnicas, o estudo sério, o estudo compenetrado, o estudo metódico, é que esses próprios incrédulos eles fossem ganhando esse convencimento de que existe algo além da morte física. Então, no primeiro momento, seria o ataque ao materialismo sistemático da época sobre a questão da vida pós-morte. Né? E a segunda situação, dentro dessa primeira ainda, seria dar àqueles que criam na vida após a morte ideias justas e mais corretas sobre o futuro que aguarda a todos nós, uma vez que a religião na época vigente, indicava, por exemplo, um futuro beatífico no paraíso ou de sofrimentos infinitos no inferno. Então, a primeira finalidade seria esta: ser usada para que o descrente tivesse instrumentos para se convencer de que a vida espiritual existia, e para os crédulos que entendessem melhor qual era o objetivo da vida espiritual e como é que nós iríamos nos portar depois que morrêssemos. Ele comenta o seguinte também: as manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que dela dimanam. Então, utilizar-se de mediunidade para, por exemplo, como o pessoal diz aqui o populacho diz, para saber, por exemplo, qual vai ser o número da Mega Sena amanhã, ou se eu vou me casar com fulano ou cicrano, ou qualquer outra situação que não seja meramente a futilidade material, a mediunidade não se presta a isso. E aqueles que a usam dessa forma terão que depois dar conta da sua responsabilidade. Até porque nós sabemos, já estudamos isso, a mediunidade não é uma característica somente do espiritismo. Ela é uma característica humana. Todos nós, em algum grau, somos médiuns, e aqueles que desenvolvem mediunidade têm que ter a certeza de que será necessário usar esse, vou chamar de dom, entre aspas, para o bem seu próprio e o do próximo. Então, Kardec vai muito bem ressaltar, ainda falando da primeira finalidade, a questão da utilidade nas suas consequências morais. Ou seja, desenvolver mediunidade, participar de um grupo mediúnico, nos dá realmente a certeza da vida após a morte, nos dá a ideia de como será a vida após o desencarne, mas nos enche de responsabilidade quando pensamos que tudo o que fizermos na Terra, nesta encarnação, reflete na vida após a morte, na vida do mundo espiritual. Ele fala em algum momento aqui no texto da questão, daqui a pouco nós vamos falar sobre que o médium ele é um espelho, ele dá aquilo que ele também reflete, no sentido de que todas as suas possibilidades serão utilizadas como médium, mas todas aquelas que ele pode efetivamente colocar para o trabalho mediúnico. Né? Nada, ele não vai poder fazer a mais do que ele não pode apresentar. Então, faz uma comparação da questão do espelho com relação àquilo que o médium dá e aquilo que ele projeta de si mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a primeira finalidade seria essa. Primeiro, convencer os incrédulos, fortalecer os crentes, dando a eles ideias mais justas e corretas sobre o futuro, e considerar que o que é importante no trabalho mediúnico e no desenvolvimento mediúnico é a utilidade das consequências morais que esse trabalho permite. Kardec nos fala também de uma segunda finalidade, que seria mostrar o estado futuro da alma, mas não mais em teoria, porém na realidade. Kardec diz: põe-nos diante de todas as peripécias da vida de além-túmulo. Por quê? Porque a gente, no trabalho mediúnico, entra em contato
com espíritos de diversas naturezas, de diversos matizes, bons espíritos, espíritos maus, tristes, zombeteiros, com raiva, ou seja, criaturas que viveram a sua vida de uma determinada forma e que vão refletir essa mesma forma no mundo espiritual. Então, para aquele que trabalha com mediunidade, que estuda mediunidade, isso é uma mão cheia de estudo, de exercício, né, para o seu próprio desenvolvimento. Porque nós veremos no trabalho mediúnico diversos tipos de criatura, com diversos tipos de estados de alma, estados de espírito no mundo espiritual. E aí Kardec vai desenvolver isso muito bem. Nós conhecemos o livro dos médiuns, né, com todas aquelas categorias de espíritos comunicantes, e que muitos de nós, nesse trabalho aqui de estudo, já temos experiência por trabalhar anos e anos com a mediunidade e particularmente com o trabalho da desobsessão. Então, a segunda finalidade é permitir que nós conheçamos o futuro da nossa própria alma mediante a observação da realidade desses diversos espíritos que se comunicam, sejam eles por comunicação psicofônica, a psicografia e assim por diante. Todo o trabalho feito nas atividades mediúnicas nos servem como exemplos e como advertências de como será a nossa vida espiritual, dependendo do que fizermos aqui, né? Ele vai falar também, nessa segunda finalidade, sobre que, na verdade, o que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Então, se uma pessoa crê firmemente que depois da morte vai dormir e aguardar o juízo final, não é só com um bate-papo de 1 hora e meia que você vai conseguir convencer aquela pessoa, ou melhor, não é convencimento, é uma questão de compreensão, né? De que, para nós espíritas, o que acontece não é isso. A mesma coisa vai acontecer com a pessoa que segue uma crença que acredita numa vida infinita depois da morte, no paraíso ou no inferno, com todas as coisas boas do paraíso e todas as dificuldades do inferno que existem para quem acredita nesse futuro do espírito, né? Então, é importante que a gente, claro, a gente procure nos esclarecer, estudar cada vez mais, conhecer diversas obras, particularmente o Livro dos Médiuns, mas não só ele. Existe toda uma gama de obras subsidiárias que vieram depois de Kardec, que são excelentes e podem ser consultadas por todos nós, para que a gente possa ter a certeza de que aquilo que foi dito pelos Espíritos é verdade. E aí isso se constrói na fé, ou seja, a partir daí eu passo a ter fé naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou exercitando, naquilo que eu estou experimentando dentro do trabalho mediúnico. Porque fé é acreditar em algo. Fé é ter crença em alguma coisa. Mas, no caso de Kardec, ele considera que esse tipo de fé, que é crer em algo, só vem a partir do momento que eu, pelos meus esforços pessoais, eu consigo juntar uma gama de conhecimento que me permita tirar todas as minhas dúvidas sobre aquele assunto que está sendo estudado e, a partir daí, poder dizer, não, eu creio que isso é verdade porque eu estudei, eu comparei, eu observei, eu exercitei, eu fiz de tudo para que aquilo fosse realmente apresentado para mim de tal forma que não me desse dúvidas sobre aquilo que eu acredito. Tanto é, Kardec dizia que uma das últimas certezas absolutas que ele teve com o Espiritismo foi a questão da reencarnação, uma vez que ele próprio ficou muito tempo montando processos de estudo sobre a reencarnação, de perguntas e de respostas, de colocação de dúvidas, até que ele se desse por esclarecido e convencido de que realmente a reencarnação fazia parte do processo de evolução da criatura humana. Ele mesmo diz isso, né? Então, vocês vejam, se ele teve esse critério e passou anos estudando o Espiritismo,
para depois, né, passou 3 anos estudando, juntando o conhecimento, juntando informação, para depois, durante vários anos, montar o Pentateuco, que é da nossa religião. Se ele teve essa capacidade, nós também temos, no sentido de que nós vamos estudar, vamos tentar compreender, vamos buscar informações em vários autores e conteúdos, para que a gente possa criar dentro de nós essa convicção, essa fé que é necessária para crermos em alguma coisa. E, portanto, na conversa de 1h30 com um amigo de fé diferente da nossa, não é possível. Nesse caso, eu sempre digo, e agora eu vou repetir, o Espiritismo não deve fazer prosélitos dessa forma, porque isso não nos interessa. O que interessa para o espírita é que ele mesmo busque as suas convicções através do estudo sério que ele faz da doutrina espírita. Aqueles que querem ser convencidos em 1h30, na verdade, não querem ser convencidos. Eles querem só colocar as suas situações, colocar os seus problemas e tentar fazer com que a gente responda a esses problemas. Toda vez que me perguntam como é que faz para ter essa convicção espírita, a gente sempre fala, se você tem interesse, acha importante desenvolver esse tipo de conhecimento e fé, entra numa casa espírita, frequenta reunião pública, depois de algum tempo, quiçá 2 anos, 3 anos, você será convidado a trabalhar em outras áreas da casa espírita. Depois disso, quem sabe você pode fazer parte de um grupo de estudo mediúnico. E mais alguns anos à frente, quem sabe você pode ingressar numa mesa mediúnica que faça o contato com os espíritos, seja pela psicografia ou pela psicofonia. E a partir daí, então, você já vai ter pelo menos alguns anos de teoria básica para poder compreender o processo e o fenômeno. E aí, talvez, quem sabe, você possa adquirir a convicção e a fé nos postulados espíritas. Então, isso não é fácil, né? A gente não convence ninguém com 1h30 de papo. Então, as finalidades já foram expostas por Kardec. Nós vamos falar... Desculpa, eu estou me coçando aqui. Me perdoe. Acho que eu saí da imagem rapidamente. E esse conteúdo do ESD, no roteiro, módulo 3 do roteiro 3 do tomo único, também fala dos mecanismos das comunicações mediúnicas. Então, nós já vimos as finalidades, e agora nós vamos, então, conversar um pouco sobre a questão dos mecanismos. E Kardec, então, faz a separação, e o pessoal da Federação Espírita Brasileira separa muito bem, em 4 itens sobre o papel desse mecanismo. Então, a primeira coisa a ser considerada na questão dos mecanismos das comunicações mediúnicas, o papel exercido pelo perispírito, primordial no trabalho que se faz com o contato com os espíritos. Então, Kardec vai nos dizer o seguinte: nas comunicações mediúnicas, desempenha papel fundamental o perispírito, por ser ele o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer, então, eu dei destaque, esse destaque é meu, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, tanto na comunicação mediúnica como nos atos da vida, com relação a essa mediunidade básica que todos nós temos, é o perispírito que é o transmissor dessa influência e é também aquele que recebe a impressão e passa do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. A mesma coisa acontece quando, no trabalho mediúnico, um espírito se aproxima de nós. É o perispírito do espírito que entra em contato com o nosso perispírito e que, por causa desse contato, faz as transmissões de informação, sensações e assim por diante. Então, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito também vai aparecer como um grande arquivo do espírito, no sentido de que essas impressões, de alguma forma, ficam arquivadas. Todas as nossas falas e ações são arquivadas pelo espírito, porque é a mente, né, o princípio inteligente dessa tríade, corpo, espírito, perispírito e matéria, mas é o perispírito que vai ser
essa esponja que absorve todas essas informações e sensações. Então, o trabalho do perispírito no processo mediúnico e no trabalho mediúnico das casas de cada um dos médiuns, ele é extremamente importante. Ele é que vai fazer esse papel de transmissor de uma informação do médium para o espírito, do espírito para o médium. Kardec continua dizendo o seguinte: as sensações e percepções variam em tipos e graus porque depende da organização perispiritual e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Então, as sensações e percepções vão variar ao extremo, não é? Em um dos livros de André Luiz, existe um caso de 3 médiuns que iam ser utilizados para um processo mediúnico e, observando certa situação no mundo espiritual, cada um deles teve um tipo de percepção. Os 3 estavam vendo as mesmas coisas. Aí, teoricamente, alguém pode dizer, mas se todos os 3 estavam lá mediunizados, ou seja, em transe, e observaram certa situação, por que os 3 não tiveram todos os 3 a mesma visão, a mesma audição, a mesma compreensão do fato espiritual que estava acontecendo? É porque Kardec diz que as percepções variam, as sensações também variam, a disponibilidade do médium varia, não é? A capacidade que o espírito tem de agregar o seu processo fluídico com o do médium também vai variar, porque existe a questão aí da simpatia com relação aos fluidos. Então, isso realmente acontece muito, né? Num trabalho mediúnico, quem tem mais experiência que eu pode atestar para falar sobre isso depois. Isso acontece muito. As pessoas, todas elas estão participando do mesmo processo e cada uma delas faz um registro diferente. Aí o que é interessante fazer? Juntar todos os registros e, né, fazer uma discussão, uma conversa sobre todos os registros. Alguém já falou também que não é bem o objeto do nosso trabalho hoje, mas também acontece, por exemplo, com quem é médium vidente, né? Os videntes, se tiverem vários videntes observando um processo espiritual acontecendo, cada um deles vai captar uma parte daquela verdade. Não necessariamente os 3 terão exatamente, em todos os pormenores, a mesma visão espiritual. Isso acontece. Bom, no segundo mecanismo, existe a questão do papel da mente, papel exercido pela mente do espírito que se comunica agregado junto com a mente do médium que recebe a informação, que recebe a comunicação. Primeira coisa que Kardec nos diz é que o médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Aí, eu vou dar destaque, não dei aí no texto, mas deveria ter dado para poder falar isso agora, a questão do intérprete. Quando nós vamos assistir uma peça de teatro que pode ser encenada por diversos atores, cada intérprete daquele personagem vai dar ao papel, mesmo que seja um papel já antigo, por exemplo, você pega uma peça de Shakespeare, uma peça antiga de Shakespeare. Ela já teve, com certeza, milhares de apresentações com diversos atores, com diversas companhias de teatro, e cada intérprete dá ao papel aquilo que traz de si. Também acontece isso. Apesar de estar lá como é que é a ação e a fala de cada um daqueles personagens, a questão do intérprete influi também no processo de comunicação. A mesma coisa vai acontecer com o médium que se coloca à disposição para passar para frente a interpretação do pensamento do espírito. Não quer dizer que naquele momento, naquela situação, todo o pensamento do espírito seja possível passar de imediato e de forma completamente literal pelo filtro da capacidade mental do médium que está recebendo a comunicação. E aí Kardec continua. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, cada um de nós tem
um cabedal de conhecimento, um cabedal de moral desenvolvida, um cabedal de responsabilidade. Todos nós temos níveis diferentes de inteligência e de processo moral, tá? Então, considerando isso, tanto os espíritos quanto os próprios médios têm as suas capacidades mentais. Não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, fora os grandes médiuns missionários, né, nós conhecemos alguns, fora esses que já estão tão habituados com o processo mediúnico, tão preparados no mundo espiritual para esse trabalho e essa função, né, por causa das suas missões mediúnicas, fora esses, todos os outros médiuns né, que estamos lá eu ia usar uma expressão que ia ficar meio redundante, mas vou usar. Na média dos médiuns, ou seja, todos nós estamos lá buscando desenvolver a nossa mediunidade, desenvolver um bom trabalho, todos nós estamos suscetíveis a essas duas coisas. Primeiro, aquilo que nós trazemos de conhecimento e de esforço moral, e aquilo que o Espírito pode trazer para nós também, trazer dele para nós. Isso tudo fica, então, impregnado naquilo que vai ser escrito, naquilo que vai ser dito, porque não é 100% a passagem direta da mente do espírito, direto pela organização do médium. O médium ele tem a sua responsabilidade de controlar aquilo que passa por ele, não é? Então, em algumas situações, é importante que ele tome cuidado com isso. Em alguns momentos, o espírito moralmente mais evoluído, ele consegue, de alguma forma, passar um pouco mais daquilo que ele veio dizer, isso vai ser importantíssimo, mas a mente do médium e a mente do espírito estão, de alguma forma, vinculadas pelo perispírito de ambos, e cada um deles vai contribuir na comunicação de alguma forma. Não foi. A terceira, foi um momentinho que deu uma paradinha aqui no que eu estou passando das imagens. Vamos lá, de novo. Agora foi. A terceira consideração que faz Kardec, eu fui buscar lá do livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, que também faz parte da bibliografia deste item aqui do Manual do Esdras, tá? É a questão da sintonia mediúnica. Vamos pensar num rádio daqueles antigos que a gente era obrigado, todas as noites, a ficar lá buscando a sintonia no kilohertz, né, no AM ou FM, buscando lá a sintonia para ter certeza de que o som que vem da rádio está limpo, o som está tranquilo, está bem audível. Então, a gente ficava lá. Hoje em dia, a gente faz isso digitalmente, mas há tempos atrás, a gente fazia no dialzinho do próprio rádio, né? Ficava lá. E aí, às vezes, entrava um chiadinho, às vezes não entrava um chiado, até que a gente conseguisse, devagar e sempre, colocar certinho o dial no local correto de sintonia com a rádio que a gente gostaria de ouvir. E isso acontece também com o trabalho mediúnico. Os médiuns mais experimentados, que por suas vezes também já receberam comunicações de um mesmo espírito diversas vezes, vão melhorando o seu grau de sintonia, né? Vão melhorando aquela sintonia fina que faz com que o som do rádio chegue limpo nos nossos ouvidos. A mesma coisa acontece com o trabalho mediúnico e o exercício da mediunidade. E o André Luiz, então, vai nos esclarecer o seguinte. Durante a comunicação mediúnica, forma-se um circuito mental que dessa maneira expressa uma vontade de apelo e uma vontade de resposta no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Então, conforme o médium também vai se sentindo melhor com aquela presença espiritual, ele também vai relaxando suas próprias defesas, que é importante que o médium tenha, senão ele não pode deixar tudo passar, né? Particularmente se for um médium com dificuldades de qualquer natureza. Mas
nas comunicações de instrução, nas comunicações em que o espírito se repete, pode, por exemplo, nas comunicações em que o espírito é o médium, é o mentor do grupo, provavelmente ele vai escolher sempre o mesmo médium para ir sintonizando, né, fazendo essa sintonia fina com o médium, que vai ser o melhor aparelho para o trabalho mediúnico. Da mesma forma, diz Kardec, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe, obtida por meio da concentração e utilizando duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. Então, é através do exercício do pensamento voltado para o trabalho e da minha vontade de me integrar, para não errar a palavra, ao trabalho, é que eu vou conseguindo, pouco a pouco, essa sintonia fina com os espíritos superiores. E isso também vai ser muito importante no meu trabalho mediúnico. E, por último, amigo, Kardec fala sobre a questão da influência moral do médium. Aí é que entra o tal do espelho que eu falei no início, né? A influência moral do médium. Kardec nos fala, os médiuns viciosos, que não se esforçam para combater as imperfeições, sobretudo o orgulho e a vaidade, são alvo do ataque dos espíritos imperfeitos, muito inescrupulosos, capazes de apropriar-se do nome de entidades veneráveis. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais dessas, né? Tantas imperfeições, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Então, particularmente, Kardec fala da questão do médium orgulhar-se de ser ele o único que recebe as comunicações do espírito XYZ, que para todos nós é um espírito de alta categoria. Isso é complicado, né? Então, a questão do espelho está no seguinte: eu, médium, só vou oferecer aquilo que eu posso, porque é aquilo que eu já conquistei. Seja na inteligência, na questão do estudo do espiritismo e na questão moral. E serei utilizado nesse nível. Ou seja, se eu não tenho conquistas morais suficientes, os espíritos que vão se comunicar por mim são espíritos que são condizentes com aquela sintonia, com aquele processo de aproximação perispirítica, com aquele processo de aproximação mental, com a qual eu estou acostumado e posso oferecer, não é? Então, é importante que eu próprio, enquanto médium, no trabalho, enquanto médium, buscando melhorar, que eu desenvolva o meu aspecto moral, porque sem essa moralidade desenvolvida, eu realmente serei um médium com muitas dificuldades, né, de conseguir um bom resultado no meu trabalho mediúnico. E Kardec se preocupa com isso. Por quê? Porque ele sabe que, como os espíritos são inescrupulosos, os espíritos que, de alguma forma, nos querem mal, que trabalham pela nossa caída nas atividades no grupo espírita, em casa, no trabalho regular, qualquer outro lugar, né? Esses espíritos que nos querem mal, eles vão buscar exatamente as nossas deficiências. Eles encontram essas deficiências e eles assulam essas deficiências, eles deixam elas à mostra, eles fazem com que a gente, por exemplo, aqui no caso dos espíritos vaidosos e orgulhosos, que somos todos nós, alguns em mais grau, outros em menor grau, mas, de qualquer forma, pelo orgulho e pela vaidade, os espíritos inferiores conseguem, de alguma forma, entrar na nossa mente e desenvolver em nós todas essas imperfeições. E aí o nosso trabalho mediúnico está perdido, no sentido de que não teremos mais a presença de amigos espirituais de ordem superior, porque nós nos deixamos levar por um caminho de vaidade e orgulho, e quem vai nos assessorar? São os espíritos que querem a nossa descrença e a nossa desgraça. Isso acontece em muitos grupos espíritas e acontece com muitos espíritas que, por exemplo, se afastam de uma casa respeitável, que começam a trabalhar mediunicamente para ganhar dinheiro, para si próprio, não para uma causa maior, e outros tantos exemplos que a gente está
vendo já há muito tempo e que todos nós, de alguma forma, conhecemos um exemplo ou outro que se aplica bem a esse caso. Então, Kardec se preocupa com isso, para nós não nos percamos na questão do orgulho e da vaidade, porque isso vai prejudicar o nosso trabalho mediúnico. Era isso que o capítulo, ou no caso, o módulo, o roteiro 3 do módulo 3 do tomo único do EGE tinha a nos trazer hoje, com essas informações tiradas pela FEB, das obras básicas de Kardec, do Espiritismo, melhor dizendo, e também das outras duas obras de André Luiz. Amigos, que Deus nos abençoe e vamos então para a segunda parte.